Estamos ao vivo com mais uma live do Celebrando a Vida. Muito bacana poder participar desse momento. Pessoal já chegando aí. Muito legal contar com a presença de vocês de novo. Mandar um abraço geral aí. Muito legal. Hoje nós vamos estar com o Andrei, nosso querido Andrei. Vamos trocar uma ideia sobre o impacto do pensamento do Blaise Pascal no processo de recuperação, sobretudo naquilo que se refere ao passo 1. Já vou convidar o Andrei aqui para a gente não perder tempo. O Andrei já vai chegar junto com a gente aqui. Já chegou. Oi, Felipe. Andrei, Tudo bem? tudo bem com você, Como rapaz? está? Um prazer vê-lo. Prazer é meu, enorme. Uma alegria estar aqui. O som tá legal aí? Estou escutando bem. Você está conseguindo Eu também, tá ótimo. Você está conseguindo me ver bem? Clarinho? Bem, Então tá bom. ótimo. Então estou ajeitando aqui. E você também, André? Também. Estou fazendo de tudo para ficar bem aqui focado aqui para a gente conseguir fazer uma boa live com uma boa qualidade. André, e você está falando de São José? Eu estou em São José, São José? São José dos Campos. Eu sou professor aqui no Instituto Federal de São Paulo, então eu moro aqui, né, ministro as minhas aulas no Instituto Federal, mas eu fico mais na Dutra do que aqui, né? Então eu dou as minhas aulas, indo para São Paulo. Eu vou para São Paulo, Campinas, porque sempre tem, né, algum evento, e eu também coordeno o Núcleo de Estudos Agustinianos do Labor. Então eu fico nesse triângulo, né? São Paulo, São José dos Campos, Campinas. Andrei, o pessoal ainda está chegando aí. Sim. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já quero dizer da minha alegria, Andrei, e da nossa satisfação aqui, não só minha, como do Celebrando a Vida. A gente se sente muito honrado, Andrei, por poder conversar com você na noite de hoje, viu? Dizer que você tem sido uma referência para mim, desde a primeira vez que eu ouvi você falando sobre Pascal, alguns anos atrás, e eu vi pela internet, eu jamais poderia supor que hoje eu teria esse grande privilégio de interagir com você aqui nessa verdadeira ágora pós-moderna, né? Sim, sim. E ainda levar o pessoal a ouvir esse nosso bate-papo e também se enriquecer com isso. Eu sei que provavelmente você, como professor, né, como coordenador do Núcleo Agustiniano lá no Labor, você tem os seus alunos e tal, mas eu gosto de primeiro dizer mais ou menos o que é o Celebrando a Vida, embora o nosso grande público hoje talvez seja das pessoas que participem desse programa, né? Mas para deixar o pessoal mais ou menos situado sobre o tema da nossa live e como ele fere, como ele se aplica aqui no nosso horizonte de compreensão aqui dentro do nosso programa. Então, o Celebrando a Vida, ele é difícil definir, né? Sócrates já colocou a pessoa nessa sinuca de bico, pedindo para definir, é complicado. Mas o Celebrando a Vida, o que a gente faz, Andrei? A gente trabalha, a nossa vocação é trabalhar com o processo de recuperação, né? Nós participamos do processo também. Aqui não tem um professor, não existe relação de hierarquia entre as pessoas, porque todos nós estamos no processo. Mas a gente trabalha dentro de uma plataforma de 12 passos e 7 princípios, né, cuja metodologia é uma aterrissagem, primeiramente, na condição humana, né, é trabalhar não com o homem ideal, mas com uma imagem de humano real, né, a partir de nós mesmos, né? E esse encontro com nós mesmos se dá de uma forma, primeiramente, que promove, que a gente chama de um processo de desilusão, né? Porque o nosso passo 1
e a gente já vai entrar aqui no tema da live, o nosso passo 1 do nosso programa de recuperação diz assim: admitimos que éramos impotentes diante de alguma de nossas questões, perante alguma de nossas questões, e que não tínhamos o controle sobre elas. Então, o nosso primeiro movimento, que é o movimento existencial, que demanda um trânsito, não apenas de compreensão intelectiva, mas um trânsito emocional, almático, de todo o ser, que reconhece a sua insuficiência. E trabalhando um pouco em cima desse tema, bastante durante esse tema, a gente teve a oportunidade, como a gente já havia conversado, de no último dia 5 desse mês conversar com o professor Luiz Felipe Pondé sobre a questão da impotência humana e as questões de cada um. E ali nós falamos sobre o vazio ontológico, a insuficiência, o fato do ser humano não ser bastante em si mesmo, né? E ele pode funcionar em compasso ou em descompasso com a sua condição de possibilidade, que é Deus. Sim. Né? E funcionando em descompasso com ela, a natureza vai ganhando uma dimensão cada vez mais entrópica e complicante, que epidermicamente é sentida como questões, mas é a impotência, né, a nossa insuficiência, em descompasso com a nossa condição de possibilidade, que é Deus, que é a causa e é universal e estruturante também. Tá. Agora, hoje nós vamos falar a respeito do Pascal, e o tema foi escolhido e você me inspirou muito desde a primeira vez que eu ouvi falando sobre Pascal, porque eu nunca vi uma pessoa navegar no meio dos fragmentos com tamanha elegância como você faz. Obrigado. Você navega naqueles fragmentos que é uma beleza, né? É como percorrer o Louvre. Existem vários caminhos a ser feito, mas a via que você escolhe fazer e nos faz visitar é absolutamente maravilhosa, e eu tive a ideia, então, de abrir toda essa beleza do pensamento de Pascal aqui para o pessoal do nosso programa de recuperação. Eu não poderia deixar, Andrei, de me referir, eu não sei se você conhece esse livro aqui. Conheço, deu muito trabalho. Eu acho que a sua tese de doutorado foi convertida nesse belíssimo trabalho que eu tive a oportunidade de ler agora recentemente. Estava elogiando o Andrei ontem, inclusive, a respeito da beleza. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco nas discussões que nós teremos hoje, vale muito a pena a leitura desse livro aqui, né? Do Reino Nefasto do Amor Próprio, a origem do mal em Blaise Pascal. Eu também gostaria de recomendar a leitura deste livro aqui, que também é do Andrei, A Verdade é Insuportável, Ensaio sobre a Hipocrisia. Eu acho que você fez esse trabalho durante a preparação do seu doutorado, isso, né? Isso. Dentro de um universo jansenista, você foi ali enxergando como a dinâmica da concupiscência humana por detrás do prósopon, né, da máscara. Isso. E você fez isso de forma maravilhosa, Andrei. E por último, eu gostaria de me referir a esse trabalho aqui do Jansenius, Cornélio Jansenius, Discurso da Reforma do Homem Interior, que o Andrei traduziu e fez também uma excelente introdução. Então eu deixaria como sugestão essa tríade aqui, esses 3 livros que eu me referi, como uma bibliografia básica para quem quiser se aprofundar nas discussões de hoje e também os pensamentos de Pascal, né? O passo 1, que eu fiz referência, está descrito no livro do Celebrando a Vida. Então aqui você encontrará os 12 passos e os 7 princípios de forma detalhada. Andrei, você mais ou menos se apresentou, mas, por favor, Andrei, você sabe que você está na sua casa, né? O Celebrando a Vida é o seu espaço aqui. Conta pra gente, Andrei. Você, como você falou, você é doutor em filosofia, professor, escritor. Então, eu fiz filosofia, né? Fiz a minha graduação em filosofia e
durante a graduação, eu já conheci o pensamento de Blaise Pascal e eu também tive como professor na graduação o professor Luiz Felipe Pondé, que é um especialista aqui no Brasil em Blaise Pascal, e foi meu professor na graduação. Ele trabalhava no Departamento de Ciências da Religião, na PUC de São Paulo, e foi nesse departamento que eu apresentei o meu projeto de mestrado no Pascal, trabalhando o tema do pecado original e da imaginação, e eu dei continuidade a esse trabalho no doutorado. No doutorado eu tive a oportunidade de ficar um ano na Normandia, na França, sobre os cuidados. Ele é um professor na Sorbonne, e durante esse tempo eu pude me aprofundar um pouco mais no pensamento de Blaise Pascal. Então, eu tenho assim um carinho muito grande, né, por esse filósofo, por esse pensador do século XVII. Eu me dediquei assim um bom tempo, né, da minha vida à pesquisa e à tradução desse pensador. E eu acho muito interessante, Felipe, quando eu escuto você falar, por exemplo, do primeiro passo e falando um pouco desse processo de reconhecimento da fragilidade humana, isso me faz lembrar muito o Pascal, né? A gente chegou a bater um papo ontem e eu dizia que parece que a tua fala ela tem de fato uma veia pascaliana muito forte, já que o Pascal faz uma análise da condição humana e ele percebe de forma clara e direta essa fragilidade, né? Então, esse foi o meu percurso. Até hoje, sou professor no Instituto Federal de São Paulo, coordeno o núcleo de pesquisas no Labo, né? E continuo fazendo as minhas leituras. Atualmente, eu estou estudando um pensador brasileiro chamado Joaquim Nabuco. Eu acho que ou até o final do ano, no começo do ano que vem, nós teremos aí mais uma obra aí sobre esse excelente pensador, né, do Brasil, que é Joaquim Nabuco. Então, é um pouco do que eu venho fazendo em termos de produção cultural, né? Que legal, Andrei. E o meu sentimento hoje é que nem aquele moleque que joga bola na várzea e tem oportunidade de jogar com craque, né? É o bacharel em filosofia conversando com um doutor. Então, realmente, em filosofia, para mim é uma oportunidade fantástica. Não, para mim que é uma alegria, Andrei, uma honra estar aqui para a gente poder conversar. Vendo a gente, o som tá tá cortando. Legal? Tá cortando. Tá cortando um pouco, não tá? Tá cortando um pouco. Eu não sei se é a minha internet aqui de casa. Eu não sei se eu coloco no 4G ou se eu mantenho aqui no Wi-Fi mesmo. Às vezes, viu, Felipe, no 4G funciona melhor, viu? Às vezes funciona melhor? Às vezes funciona melhor. Eu vou passar para o 4G então. A live passada eu pus no 4G, funcionou bem. Eu acho que agora vai ficar melhor. Agora eu estou te escutando com mais clareza. Legal. Andrei, deixa eu te dizer uma coisa. Você poderia, então, nesse momento introdutório, dar mais ou menos para a gente
uma pequena abordagem aí sobre quem foi Pascal, Claro. eu fiquei sabendo que ele viveu só 39 anos, né? Sim. Eu tenho 40 e estou aprendendo a amarrar o cadarço mais ou menos agora com 40 anos. Eu sei que até os 39 ele já tinha feito um monte de coisa. Pois é. Conta pra gente um pouquinho sobre essa personagem fantástica que foi o Pascal, Andrei. Conto sim. Então, Blaise Pascal, ele foi um filósofo do século XVII. Ele nasceu numa cidade no sul da França, chamada Clermont, nasceu em 1623. E ele nasceu em um momento de grande efervescência cultural na Europa. O que significa essa efervescência cultural? Então, ele nasceu no momento do racionalismo, né? O início do racionalismo com o filósofo René Descartes. Lembrar que o racionalismo significa que a razão ela possui todos os recursos necessários para o conhecimento. Então, trata-se de um otimismo muito grande, né, naquilo que a razão seria capaz de produzir. Também, esse momento da vida do Pascal, ele é marcado por um processo de autonomia da ciência em relação à religião organizada. Ou seja, uma espécie de cisão entre a religião organizada e a ciência. Mais precisamente, eu citaria um autor que mostra isso claramente, que é o Galileu. O Galileu, lá pelas tantas, ele chega a dizer: a igreja que cuide de como se vai para o céu, que tem uma preocupação moral, e a ciência diga como é o céu. Então é um momento em que há uma espécie de separação entre razão, né, e fé, entre a ciência e as questões da fé. Então é nesse momento que o Pascal aparece. Um outro ponto que eu acho importante destacar é que ele está muito próximo dos reformadores, da reforma protestante, que tem a sua relevância gigantesca, eu diria assim, para a estruturação cultural da Europa. Então, nesse momento que o Pascal nasce, há uma controvérsia religiosa muito grande que foi iniciada com a reforma, com a riquíssima reforma protestante. Também é um momento em que há uma discussão sobre o lugar do homem no universo, porque quando Galileu aponta a luneta para o céu, né, e fala de um universo infinito, para alguns pensadores, como René Descartes, dizer que o universo era infinito era um problema lógico, era um problema do conhecimento. Porque como dizer que o universo é infinito? O René Descartes chega a dizer que o universo é indeterminado, porque nós não podemos dizer que ele é infinito porque nós não sabemos com total certeza. Para o Pascal, essa afirmação de que o universo é infinito é motivo de terror. Terror em que sentido? De medo. Ele diz assim: o silêncio eterno dos espaços infinitos me apavora. Então imagine só alguém que pensa a si mesmo como um ser muito frágil, vinculado a um planeta muito pequeno, que está vagando pelo universo. Né? Então, para o Pascal, essa afirmação de universo infinito é motivo de reflexão sobre a condição humana. Então, a condição humana será um ponto muito importante na obra do Pascal. Agora, se eu tivesse que trazer um pouco aqui as referências teóricas do Pascal, Felipe, eu faria uma diferença entre as referências filosóficas e teológicas. Falando no primeiro momento as referências teológicas, em primeiro lugar, evidentemente, a Bíblia. Depois, a liturgia das horas. Os padres católicos, eles têm uma liturgia das horas, significa que a cada momento do dia eles têm uma oração. O Pascal, ele acompanhava essa liturgia das horas. E como a gente sabe isso?
Por vezes a gente tem alguns fragmentos, algumas passagens, que o Pascal ele retirou da liturgia das horas, né, desse livro chamado Liturgia das Obras. Então ele lia uma frase, achava aquela frase interessante, e a partir disso ele começava a pensar, ele começava a refletir. É justamente por isso que eu costumo dizer o seguinte, que parece que filósofo não tem muita paciência para ler. Ele lê uma frase e ele já começa a escrever, ele não se aguenta. Então, o Pascal era um filósofo que ele ia por esse caminho. Mas ainda falando das referências teológicas, eu mencionaria Saint-Cyran e, como você destacou aí no início da live, Jansenius, né, Cornélius Jansenius, que foi um bispo da Igreja Católica. Eu fiz questão de traduzir esse pensador, porque quando eu escutava alguém da teologia falar de jansenismo, falava que o jansenismo é uma heresia. E aí eu perguntava, o que você leu de Jansenius? Nada. Então, assim, é muito fácil dizer que aquilo que Jansenius disse é uma heresia, se eu não li aquilo que o Jansenius disse. Então eu fiz questão de traduzir o Jansenius, e eu acho que é o único texto que nós temos dele em língua portuguesa, né, o Discurso da Reforma do Homem Interior, que foi publicado em 1642. Então essas seriam as referências teológicas. As referências filosóficas, Michel de Montaigne, Pascal leu os Ensaios de Michel de Montaigne, Pascal era um leitor de René Descartes, podemos dizer que o Pascal é o primeiro pensador que lê René Descartes e, de fato, entende o pensamento de René Descartes. É alguém que entende a novidade, né, que esse grande pensador francês traz. Então, a gente tem algumas passagens na obra do Pascal que mostram um Pascal que tem um certo viés cartesiano, e ele mostra o quanto ele leu de René Descartes e como ele bem entendeu esse pensador. E por fim eu destacaria Epiteto. Epiteto também, o estoico Epiteto, também é alguém que está dentro das referências teóricas do Pascal. Agora, Pascal era um físico, matemático. Em física ele ficou conhecido pelas suas experiências sobre o vácuo, em matemática o cálculo das probabilidades. Ele também foi inventor da máquina de calcular. A máquina de calcular ela tem uma estrutura muito simples e a mesma estrutura usada pelo computador. Então existe inclusive um programa chamado Turbo Pascal em homenagem a Pascal, justamente porque a mesma estrutura da máquina de calcular que o Pascal inventou, né, ela está posta, né, na estrutura básica do computador. Ele escreveu inúmeras cartas, né, e também um texto sobre a graça. Esse texto é um texto inacabado, ele não foi publicado, é claro que nós temos esse texto, é um texto que eu estou há quase 20 anos traduzindo. Eu falo isso com imenso pesar, no sentido de eu não consigo terminar a tradução, porque como é um texto inacabado, eu estou sempre retocando essa tradução, eu não sei quando eu vou conseguir publicar, mas em algum momento eu pretendo publicar esse texto, que é um texto de uma beleza muito grande, mas é um texto inacabado. E às vezes a gente encontra algumas frases que são meio truncadas, né? Mas é um texto muito bonito. E queria fazer menção à sua obra capital, chamada de Pensamentos. Essa obra foi publicada em 1670, e é muito comum as pessoas elas perguntarem, mas Andrei, quando você cita um fragmento dos Pensamentos, você fala um número, né? E por que esse número? Na verdade, esse número ele foi dado pelos editores a partir da primeira edição de 1670. Então, a primeira edição ela foi publicada, o texto, o Pensamentos, foi publicado como o próprio Pascal deixou. É um texto inacabado, de fragmentos. Então a gente não sabe qual seria o desfecho desse texto. Então às vezes a gente tem fragmentos que são muito curtos, quase incompreensíveis, e às vezes nós temos alguns fragmentos que o Pascal escreve um pouco mais. Então, nesse sentido que você muito bem lembrava, que parece que o leitor de Pascal, num primeiro momento, ele fica perdido em meio a um mar de fragmentos.
Porque o Pascal, ele classificou só uma parte desses fragmentos. E ele colocou esses fragmentos classificados em maços. Cada um dos maços a gente poderia dizer que talvez seria um capítulo, né? Um maços de papel. Né? E os outros fragmentos eles não foram classificados. Então existe um editor moderno chamado Louis Lafumá, e esse editor ele fez um relançamento dessa obra, então é por isso que a gente faz a menção a esses números, dizendo que esses números eles fazem parte da edição Lafumá, justamente porque foi organizada por esse editor. E essa edição, que é a mesma edição que o Pascal deixou, ela foi publicada pela Martins Fontes. Então, se alguém tiver o desejo de ler os pensamentos, eu indico essa edição da Martins Fontes, porque é uma boa tradução. Pascal morre muito jovem, né, com 39 anos, sempre muito doente, e ele pode ser considerado um dos grandes representantes do moralismo francês. E por que eu digo um dos grandes representantes do moralismo francês? Porque o moralismo francês é justamente uma tentativa de análise da condição humana, tentando entender o que está por trás dos comportamentos. Então, sem dúvida nenhuma, Pascal é um pensador que faz uma reflexão sobre a condição humana. Brilhante, Andrei. Que ótimo. Gente, feita essa introdução maravilhosa pelo Andrei, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do pensamento do Pascal aí, linha teológica, linha filosófica, um pouco da biografia também, a gente vai entrar agora propriamente no tema da nossa live, Entre o Vazio Infinito e o Divertissement, né, uma leitura do primeiro passo do Celebrando a Vida a partir de Blaise Pascal. Só para a gente ter um roteiro de viagem aqui, agora são 9h29, nós temos mais meia hora. O que nós vamos trabalhar dentro dessa meia hora? A gente vai falar sobre o vazio infinito, sobre o divertissement, o vazio de si, né, as máscaras ou invenção de si, né, e o Cristo mediador. Então nós temos aí mais esses 5 pontos para trabalhar nessa segunda metade da nossa live. O pessoal pode estar ouvindo sobre o Pascal, né, um pensador aí do século XVII, né, Sim. Nascido em 1623, né, do século XVII, pô, mas parece que talvez não tenha muito a ver com a nossa realidade de hoje. A gente agora vai aterrissar, fazer o pensamento do Pascal, jogar luz em cima de nós mesmos, para ver se a gente consegue discernir um pouco da condição humana, né, e já dizia, né, o Terêncio, né, sou humano, nada do que é humano me é estranho, Sim. né? Então a gente, falando sobre o pensamento de Pascal agora, a ideia é que nós venhamos a contemplar nossa própria condição humana para ver se a gente consegue discernir um pouco melhor a problemática, a ambiência da problemática em que nós estamos envolvidos e talvez mais do que isso, o problema homem. E não estou aqui colocando a palavra problema dentro de um tecnicismo, como se o homem fosse algo que se pudesse resolver assim com técnicas ou algum tipo de ferramental. Não. Tem um quê de mistério, nós sabemos disso, mas eu estou querendo colocar aqui que o que nós vamos trabalhar agora é a problemática do homem em si mesmo, é a nossa própria condição intrínseca de ser humano, de ser gente, que vai estar agora sendo trabalhada dentro do pensamento do Blaise Pascal. O nosso primeiro tema, então, é o vazio infinito. Você sabe, Andrei, que eu recentemente estava escrevendo um conto e eu queria saber qual era o lugar mais profundo dos mares, né? Tá. E aí eu fiquei sabendo que era a Fossa das Marianas. As Fossas das Marianas são quase 11 mil metros de profundidade, Nossa. quase 11 quilômetros. Cabe o Monte Everest de ponta cabeça, né? Caberia o Monte Everest e mais o Corcovado aqui do Rio de Janeiro. Então, é profundo. Mas me parece, Andrei, que o ser humano tem um abismo dentro de si, tem
tem um espaço dentro de si, obviamente não geográfico, né? Mas existe uma lacuna, um buraco, um espaço, um vazio que seria maior do que as fossas marianas, porque é impercorrível. Eu gostaria, Andrei, que você falasse para a gente do que se trata este vazio infinito. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente, em algum momento da vida, já deve ter experimentado esse abismo dentro de si mesmo. O que é isso, Andrei, o vazio infinito? Então, esse termo, eu trabalhei ele de uma forma assim exaustiva, inclusive no meu doutorado, porque lá pelas tantas, lendo Pascal, eu me deparo, Felipe, com uma carta que o Pascal escreve sobre a morte do seu pai, isso em 1651. E na leitura dessa carta, eu percebi que o Pascal ele tinha um objetivo muito claro, que era elaborar uma carta para a sua família, consolando a sua família, né, sobre a morte do seu pai. O seu pai morreu, ele precisava consolar, ele se viu na obrigação de consolar a sua família. Então o Pascal ele começa fazendo uma reflexão sobre a consolação, ele fala da morte, da finitude, ele fala da compaixão, ele fala da providência divina, ele fala do sacrifício de Cristo, e aí, lá pelas tantas, ele começa uma reflexão sobre o pecado original. Parece, inclusive, que essa reflexão sobre o pecado original, nessa carta, parece, inclusive, uma espécie de parêntese que ele faz nessa carta. Por quê? Porque o Pascal elabora uma pergunta, né, dizendo o seguinte: bom, a morte ela está presente no mundo, mas se a morte ela é oriunda da queda de Adão, então a pergunta que o Pascal faz é: qual é a raiz de todos os vícios e de todos os males? Então, traduzindo essa questão, o Pascal está perguntando qual é a origem do mal, de onde vem o mal no mundo. E aí ele diz que lendo dois grandes mestres, ele não fala quem são esses grandes mestres, mas eu tenho como hipótese que sejam um deles Santo Agostinho e o outro Jansenius. Né? Lendo esses dois grandes mestres, ele tenta dar uma resposta a essa questão sobre a origem de todos os vícios e de todos os males. Agora, o que eu acho interessante é que o Pascal ele se aproxima de Santo Agostinho, ele se aproxima de Jansenius, mas ele acaba fazendo uma narrativa que lhe é muito própria. Então, veja, é o filósofo pensando a condição humana a partir da teologia. Então, a teologia é a causa que explica os efeitos da condição humana. Ele parte da teologia e chega em uma análise da condição humana. É claro que a gente poderia fazer um caminho contrário, fazer uma análise da condição humana e, a partir disso, chegar na teologia. Mas eu prefiro fazer esse caminho da teologia para a condição humana. Então, Pascal, nessa carta, ele fala que o homem ele possuía dois amores. Um amor infinito e um amor finito. Então o homem ele tinha duas potências de amar, uma capacidade de amar infinita que se voltava para um ser que era infinito, ou seja, o próprio Deus. E o homem também possui uma capacidade de amar que é finita e que é destinada justamente às realidades que são finitas. Ou seja, o homem ele se ama porque ele é um ser finito, ele é uma criatura de Deus e ele ama a natureza como um reflexo da imagem de Deus. Mas veja, o homem ama a si mesmo e ama a natureza justamente porque são reflexos, né, da imagem de Deus. Então, o que o Pascal está descrevendo é como Deus criou o homem. Há um equilíbrio, há uma relação de justiça. O amor infinito
ele está voltado para o objeto infinito, que é o próprio Deus. O amor finito está voltado para os objetos finitos. Então há uma relação de proporcionalidade e de justiça. O homem dá aquilo que é devido àquele que é devido. O homem dá o amor infinito que é devido a Deus, ao próprio Deus. E o homem concede o amor infinito, né, às realidades que são finitas. Ou seja, o homem ele deve amar a si mesmo como criatura de Deus, assim como ele deve amar toda a criação. No entanto, e Pascal não explica o motivo, ele não diz o porquê, e aí bem diferente de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, na obra Gênesis ao pé da letra, ele começa a especular por que o homem pecou. O Pascal não entra nessas especulações, porque ele falou, não dá para saber por que raios Adão pecou. O que a gente sabe é que Adão pecou. E após o pecado, esse equilíbrio, ele se desmancha. Então o homem continua com a capacidade de amar infinitamente. Ele continua com a capacidade de amar finitamente. Então o homem ainda se ama de forma finita. Até aí não há nenhum problema, porque é assim que ele foi criado. Mas o amor infinito, ele fica perdido. Por quê? Porque após o pecado, Deus sai de cena. É como se Deus tivesse virado as costas para o homem. E o que o homem faz? Em vez de direcionar, como ele não tem mais o objeto infinito para direcionar esse amor infinito, então o homem direciona esse amor infinito para si mesmo. E é aí que o Pascal vai dizer que a origem de todos os vícios e todos os males é o amor próprio. E o que é o amor próprio? O amor próprio é justamente aquele amor que deveria ser direcionado a Deus e que passa a ser direcionado para si mesmo. A questão é que esse amor infinito, ele deve amar um objeto infinito. E esse objeto infinito, ele desaparece. E pelo fato desse objeto infinito desaparecer, o Pascal destaca que irrompe, né, no mais íntimo do homem um abismo, um vazio gigantesco. E esse vazio gigantesco, ele tem o tamanho de Deus. Né? Então, veja, o Pascal está dizendo que o primeiro pecado é o amor próprio, que é justamente ferir o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O homem passa a amar a si mesmo sobre todas as coisas. E a segunda consequência é justamente esse vazio infinito, esse vazio do tamanho de Deus que está presente no coração do homem. E aí o homem ele se encontra numa situação trágica, porque ele deseja, né, um objeto infinito, mas ele está condenado a um mundo da finitude. Então ele permanece desejando um objeto infinito, mas que não se encontra no seu próprio horizonte. O que isso significa? Significa que o homem é sempre inconstante. Isso significa que o homem é um ser que padece do mal-estar que o habita. E esse mal-estar que o habita, eu chamo de vazio infinito do tamanho de Deus. E esse vazio infinito é um abismo profundo e sem fundo, ou seja, muito maior do que essa grande metáfora que você estabeleceu aí logo no início, né? Então o homem padece, né, porque ele sente uma espécie de vazio espiritual. E esse vazio espiritual é a ausência de Deus, é a falta de Deus. Então, veja, a desordem que o homem estabelece, né, por meio do pecado, cria uma nova ordem, né, que é a ordem do pecado. E Deus deixa sua marca no homem, e é uma marca enquanto ausência, enquanto falta, enquanto vazio. Então não se trata de um vazio qualquer, né? Trata-se de um vazio infinito, um vazio que fala
da dramática condição humana, da dramática situação existencial que o homem se encontra. Andrei, e para o pessoal que está acompanhando a gente aí, que fique registrado, né? O amor próprio, né? Amar a si mesmo aqui, não se refere à destinação do amor finito a si mesmo. Esse está ok, né? Esse está... O problema está, o amor próprio ao invés de amar a Deus com uma capacidade de amor infinita, amar a si mesmo com essa capacidade. Sim. Né? A questão é que para o Pascal, esses amores eles se confundiram, né? De tal maneira que o indivíduo ele passa a se amar, né? Como se ele fosse o senhor da sua própria vida, como se ele pudesse resolver todos os problemas, como se ele tivesse a chave por meio da qual ele poderá preencher de forma autônoma, ou seja, sem Deus, esse vazio infinito. Então, assim, o Pascal não está dizendo que o homem ele deve colocar fim na sua vida, mas ele deve fazer um movimento contrário. Então, qual é o movimento contrário? Se o movimento concupiscente, se o movimento pecaminoso é amar a si infinitamente, então o movimento contrário, e aí o Pascal vai chamar isso de conversão, é o ódio de si. E o que significa odiar a si? Odiar a si é odiar justamente o pecado que em mim habita, o mal que em mim habita, né? O desregramento que em mim habita. É nesse sentido que o Pascal fala do ódio de si. Não se trata de um ódio de si no sentido de que o homem deve colocar fim à sua própria vida, porque ele é um nada. Sim. Não, mas é um ódio de si no sentido de fazer o caminho contrário do amor de si. Então o homem ele deve odiar o pecado que nele habita. A gente poderia, né, Andrei, usar como metáfora a flecha e o bumerangue, né? Sim. O amor infinito seria uma flecha em direção a Deus, que é um objeto infinito, né? Sim. Haveria proporcionalidade, né? Sim. Só que ao invés de se destinar a Deus, por alguma razão que o Pascal não vai trabalhar, né? Essa flecha se converte num bumerangue, né? E esse amor volta tendo o próprio homem como Sim. objeto. Sim. Ao invés de ter uma flecha para Deus, é um bumerangue que volta em direção ao homem. Essa metáfora é ótima. O resultado disso, né, Andrei, é que é lógico, se eu tenho uma capacidade de amar infinitamente, né, só que essa capacidade de amor infinito agora tem como endereço um objeto finito, seja eu, seja as outras criaturas, existe sempre uma incompletude, uma falta absoluta, sim, um sentimento irrealizado, sim, irrealizável, que vai colocar o ser humano agora numa outra dinâmica. Sim. Você poderia, então, introduzir a gente, Andrei, na questão do divertissement? Esse tema, como você muito bem coloca, né, o homem ele passa a funcionar a partir de uma outra dinâmica. Essa palavra dinâmica vem de dinamis. Dinamis significa movimento. Então, veja, parece que a condição humana ela estabelece um outro tipo de movimento, e esse movimento nós poderíamos chamar de divertissement, ou traduzindo, divertimento. Mas, às vezes, quando a gente traduz por divertimento, as pessoas podem pensar que o divertissement é simplesmente um passeio ou uma atividade alegrinha que eu faço fora do meu tempo de trabalho. E não. Para o Pascal, divertissement significa desvio. Né? E desvio do quê? Desvio da nossa própria condição. O Albert Camus, filósofo francês, filósofo que morou durante muito tempo na França,
né? Ele era um leitor de Pascal e ele dizia o seguinte, que o divertissement do Pascal é uma espécie de esquive, né? Uma espécie de desvio da nossa própria condição. E que condição é essa? Eu acho que é isso que está em jogo. A nossa condição, que o Pascal vai chamar de condição miserável. Então, eu queria agora, nesse momento, Felipe, se você me permite, fazer menção a um fragmento do Pascal, fazendo esse trabalho de degustação do texto do Pascal, jogando uma isca para que todo mundo leia esse excelente pensador, tentando entender um pouquinho o que seria a miséria humana. Então, o fragmento 414 da obra Pensamentos, o Pascal diz o seguinte: miséria. A única coisa que nos consola de nossas misérias é a diversão. E, no entanto, a diversão é a maior de nossas misérias, porque ela nos impede de pensar em nós e nos põe a perder insensivelmente. Sem ela, ficaríamos entediados, e esse tédio nos levaria a buscar um meio mais sólido de sair dele. Mas a diversão nos entretém e nos faz chegar insensivelmente à morte. Eu acho que esse fragmento ele é muito sugestivo, porque ele traz algumas coisas. Ele está dizendo o seguinte, que o divertissement, esse desvio de si, é uma expressão da nossa miséria. Por quê? Porque é por meio do divertissement, dessas atividades do cotidiano que nós inventamos, que nós desviamos o nosso olhar desse vazio infinito que nos habita. E o divertissement, ele nos impede de pensar em nós, nos impede de pensar na nossa própria condição. E o homem, ele vive num estado de letargia, como se ele não percebesse a si mesmo, e o Pascal diz que, por vezes, ele vai em direção à morte sem se dar conta disso. Então, parece que o divertissement ele tem uma função quase alucinógena, que não permite o indivíduo a ver a si mesmo. Mas, por outro lado, o divertissement ele nos consola de nossas misérias. E por que nos consola de nossas misérias? Porque ou você está no divertissement, em meio a essas atividades do cotidiano, ou se você, por acaso, deixa de lado o divertissement, entendendo o divertissement como o trabalho. O trabalho é uma forma de você se desviar de si. O jogo é uma forma de você se desviar de si. Um vício é uma forma do indivíduo se desviar de si. Uma compulsão, uma mania é uma forma de se desviar de si. Uma violência em relação àquilo que está fora é uma forma de desvio de si. A caça é uma forma de desvio de si. As guerras são formas de desvio. A literatura, a produção filosófica, isso também são formas de divertissement. O Pascal diz que se o homem ele não se diverte, no sentido de não se desviar de si, ele se depara com uma outra característica miserável da condição humana, que ele vai chamar de tédio ou ennui. Então, o tédio ou ennui, nós poderíamos dizer que no século XVII significa tristeza profunda. Eu acho que hoje o termo que mais se aproxima disso é aquilo que a gente chama de depressão. Depressão como uma espécie de rua que você desce, ela vai ficando cada vez mais escura e chega um momento que você fica em total escuridão e você se sente paralisado. A pessoa depressiva, ela não consegue enfrentar a vida, ela fica totalmente acuada, ela fica totalmente paralisada, ela fica morta, mas viva. Então, o Pascal diz, ou você está no divertissement, e quando você está no divertissement, você se desvia de si, e quando você está no tédio, você está nesse inferno espiritual.
né? Agora, falando um pouquinho desse inferno espiritual, tentando fazer uma descrição do que seria esse tédio, né, eu trago um outro fragmento, porque esse fragmento, viu, Felipe, ele traz aí inúmeras palavras que eu acho que são fundamentais para a gente entender esse sentimento de tédio que a maior parte das pessoas, de alguma maneira, já enfrentou. É o fragmento 622. O Pascal diz assim: tédio. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Ele sente, então, todo o seu nada, seu abandono, olha lá, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Imediatamente nascerão do fundo da alma o tédio, o negrume, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero. Então, o que o Pascal está dizendo é que se o homem não se movimenta, ele cai no tédio. Só que ninguém suporta ficar no tédio. O Pascal ele fala assim: quem é que aguenta ficar num quarto de braços cruzados, olhando para si? Ninguém aguenta. Então, num determinado momento, o homem sai para o divertimento. Agora, alguém poderia dizer, mas então é muito melhor ficar no divertissement. O problema é que quando você está no divertissement, você está longe de si. Você está vivendo um movimento, você está vivendo uma vida miserável por meio do movimento. E o tédio é anestesiante, né? É anestesiante. Então, em nenhum momento você tem um encontro consigo mesmo. O tédio, apesar de ser angustiante, ele dá a possibilidade de um encontro consigo mesmo, né? E ter esse encontro consigo mesmo pode ser de grande valia para que o indivíduo possa lidar consigo mesmo, lidar com esses problemas, com os dramas da vida. Eu costumo pensar, refletir um pouquinho sobre esse tema do tédio, pensando o seguinte: às vezes a pessoa ela não está em casa sozinha, mas ela está sozinha em meio à multidão. Essa pessoa que está sozinha em meio à multidão, ela está muito mais sozinha do que o indivíduo que está sozinho no tédio. Porque o indivíduo que está sozinho no tédio, ele está pelo menos próximo de si. Aquele que está sozinho em meio à multidão, no divertissement, ele está longe da multidão, longe dos outros e longe de si mesmo. Então, o tédio, a percepção da nossa fragilidade, a percepção da nossa vulnerabilidade, pode ser um primeiro passo para o reconhecimento, né, desse mal-estar que nos habita. Isso pode nos ajudar a lidar, né, com essa miséria humana que para o Pascal é tão acachapante. Andrei, a profundidade e a riqueza do que você está colocando aqui, o pensamento do Pascal, que ilumina, né, a nossa situação, a nossa condição humana, né, de todos nós, essa live vai ficar gravada, né, ela tem que ser vista e revista algumas vezes, por causa da profundidade do que é dito aqui, e a gente vai iluminando a nossa própria condição aos poucos, né. Acontece que nós estamos agora com o horário um pouquinho avançado e a gente não conseguiu ainda percorrer o nosso raio temático. Talvez se cair, a gente precisaria a gente volta, né? Eu acho que continuar um pouquinho mais. Isso, sem problema, porque daqui a pouco as moiras do Instagram cortam a live, né? Então a gente vão cortar a gente. Isso, aí a gente volta e dá continuidade, sem problema nenhum. Já vamos deixar então pré-combinado aí com o pessoal que está acompanhando a gente, que a gente vai cair, mas em breve a gente vai seguir, porque a riqueza é muito grande e é uma oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, então seria
muito importante para a gente trabalhar o que a gente se propôs aqui até o final. Agora, eu gostaria de... Agora, só uma coisa que eu acho que é importante destacar em relação ao divertissement, viu, Felipe? Porque o Pascal chega a dizer o seguinte, que essas atividades do divertissement são atividades que o indivíduo ele faz com paixão, no sentido de que é alguma coisa que tem que distrair. Então, ele vincula aquele objeto que ele pretende conquistar, por exemplo, o sujeito que está ávido por um cargo na sua carreira. Então, ele coloca esse objetivo, né, como algo que faz parte da sua meta de vida, né, e ele vive em função daquilo. E aí o Pascal vai dizer que quanto mais ele busca aquilo, mais ele se distancia de si. E o que é interessante é que o indivíduo ele elabora uma espécie de engodo, né, de erro, porque ele vincula esse cargo a uma ideia de felicidade, de plenitude. Ou seja, aquele vazio infinito, ele acha que conseguindo esse cargo, ele será preenchido. O que o Pascal destaca é que quando ele consegue esse objeto, esse cargo, ele se frustra. Por quê? Porque ele percebe que esse cargo não consegue conceder a ele a plenitude que ele deseja. Então, é nesse sentido que o divertissement é sempre uma expressão de uma falta, de um desejo, da nossa condição trágica, né? Nós seremos sempre seres desejantes na busca de preencher esse vazio infinito que nos habita, né? Então, o divertissement, ele fala, então, dessa nossa condição trágica. Agora, voltando para o tema do tédio, você sabe que tem um pensador que é um literato, né? E ele escreveu uma obra chamada Diário de um Pároco de Aldeia. É um livro muito interessante, foi publicado pela editora Realizações, e trata-se da história de um padre que ele vive numa aldeia... É muito difícil de achar agora, né? Então, parece que está difícil de achar, né? Porque, assim, inclusive, eu tenho um contato com o editor, eu vou puxar a orelha dele, falar, olha, precisa publicar mais edições, porque esse é um livro ótimo. E lá pelas tantas, né, o padre... Do Bernanos? Do Bernanos. E lá pelas tantas, o padre fala do tédio. E a descrição que ele faz do tédio, Felipe, é uma descrição assim tipicamente pascaliana. Ele fala que o tédio é uma espécie de pó. E esse pó, ele vai entrando no seu olho, ele vai entrando na sua boca, ele entra no seu nariz, e chega um momento que você não suporta mais e você tem que se mexer. Então, veja só, essa situação pendular, o homem está ou no tédio, e quando o tédio se torna insuportável, ele cai para o divertissement. Mas alguém poderia dizer o seguinte, Andrei, mas então não tem como viver fora ou do tédio ou do divertissement. Não tem como viver fora do tédio ou do divertissement. Mas então, por vezes, você não acha que o divertissement pode nos ajudar? O Pascal diria que sim. Porque ninguém suporta ficar o tempo todo no tédio. Mas o Pascal destaca, mas tem que tomar cuidado para não extravasar. Ou seja, se você percebe que você está em casa, está triste, está chateado, então naquele momento você precisa de uma certa dose de divertissement. Então vale a pena você ligar para um amigo ou uma pessoa que queira te ouvir e conversar um pouco, bater um papo, se desviar um pouco daquele abismo insuportável, daquele hiato insuportável que nós sentimos enquanto angústia, enquanto inferno espiritual. Então há uma certa sabedoria, né, no indivíduo ao mergulhar no divertissement. Mas tem que tomar cuidado para não passar do limite, de tal maneira que o indivíduo ele esquece totalmente de si. Então o problema está, de fato, no exagero, né? É necessário se divertir, mas com moderação. Agora, a moderação, né, Andrei, deve ser algo muito complicado, porque a pulsão, né, pelo objeto infinito,
né, que seria Deus no caso, que é o motor desse dinamismo, Sim. né? Sim. Então não é um dinamismo tranquilo, Não, né? não. É um dinamismo que é colocado em movimento pela ânsia de infinito. Sim. Então imagine um desejo pelo infinito